essa frase é uma frase de Napoleão Hill que diz assim, ó: existe uma diferença entre desejar uma coisa e estar pronto para recebê-la. Ninguém está pronto para receber nada até que acredite que possa adquiri-la. Por incrível que pareça, essa é uma frase que, na minha vida inteira, eu não entendi. Eu fui o cara que, como eu disse para vocês, queria chegar em grandes lugares, mas nunca chegava nesses lugares. Parece que era uma luta, era uma corrida infinita, não chegava, e além de não só não chegar nos lugares, parece que piorava. Porque assim, ó, quanto mais eu tinha o desejo de ficar rico, parece que mais pobre eu ficava. Fala, meu Deus, eu quero ficar rico. Daí você fala, meu Deus, eu acho que é o contrário. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Que quanto mais rico eu quero ficar, mais pobre eu fico? Eu era aquele cara que assim, eu queria ficar rico, chegava em casa, daí não tinha comida. Queria ficar rico, chegava em casa, estava devendo aluguel. Falava, mano, é muito incompatível. É tipo assim, o destino que eu quero chegar está muito aquém da minha realidade. Aí foi essas coisas que eu fui entendendo. Então, os empregos, né, que eu vivi a vida inteira, não tenho nada contra o CLT, cada um faz o que quiser da sua vida, mas eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha a mentalidade de alguém que era seletista. Então, beleza, só que mentalidade seletista querendo ganhar como empresário. Eu queria ser empresário, tipo, faturar milhões no CLT. Daí, o que isso me frustrava? Aí, você não entende por que você fica de cara com o teu patrão. Ah, daí todo patrão é tirano. Porque assim, você se sente usado. Porque você fala, cara, eu trabalho, eu tenho que chegar no horário. Se eu chegar 10 minutos atrasado no CLT, o que acontece? Vai tomar fumada, não vai? E se sair 10 minutos antes, o que acontece? Toma fumada também. Então você está certinho, você bate ponto até para almoçar, você bate ponto para voltar do almoço. Quem trabalha em fábrica, você deixa um cara na tua posição para ir no banheiro. Não é assim? Só que você ganha bem? Para um padrão, você ganha 20, 200, 300 mil? Não, a maioria ganha o quê? 2, 3 mil. Então assim, só que daí você vê o teu patrão chegando do quê? Às vezes de carrão, de Porsche, de McLaren, de helicóptero, de avião, viajando ele no mundo. Mas por quê, gente? Porque um tem a mentalidade de CLT e ele é pago para ser CLT. O outro teve a mentalidade de empreendedor. O outro teve coragem de empreendedor. Ele teve que fazer, eu falo hoje como empresário, eu tenho que fazer coisas que o CLT não tem coragem. Eu coloco a minha vida na reta todo dia. Todo dia. Por quê? Se quebrar o meu negócio, os meus vendedores vão e acham outro. Eles vão para outro. No outro dia eles estão numa outra empresa. Faz uma entrevista e eu não. Entendeu? Então assim, todo dia eu estou colocando na reta. Só que isso eu fui entender depois, porque eu era esse cara frustrado. Que eu falava, por que eu trabalho e tipo assim, tenho desejo de ficar rico? Ah, esse cara é um folgado, chega mais tarde, olha o carro que ele chega, eu devo estar sendo usado, porque eu trabalho mais que todo mundo nessa empresa, porque eu faço isso. Aí o que aconteceu? Eu fui um dia para algo chamado marketing multinível. Quando eu fui para o marketing multinível, algo aconteceu dentro de mim, porque eu comecei a entender justamente sobre mentalidade. Não foi lá que eu dei certo, hoje eu sou licenciado da empresa Demicon, a melhor empresa do Brasil, com certeza, uma das melhores do mundo, sou muito feliz aonde eu estou. Só que, aonde começou a construir minha mentalidade, foi lá no marketing multinível. Porque quando eu cheguei lá, eu comecei a ter acesso a pessoas que foram ricas. Só que não pessoas que nasceram ricas, eram pessoas emergentes. E lá eu aprendi sobre mentalidade, sobre crença, e aí que começou a minha trajetória. Então, por isso que eu estou falando que hoje é muito importante para você, porque se você adquirir as crenças necessárias, tudo na tua vida começa a basear em cima da sua crença. Então, essa frase é de um cara que já é centenas de anos essa frase que ele escreveu. Quem conhece, vale a pena a leitura, um livro chamado, na verdade esse livro é Quem Pensa em Riqueza. Então, assim, ele fala muito sobre mentalidade e eu recomendo vocês lerem bastante. O que construiu minha mentalidade? Minhas crenças. Nós vamos falar sobre isso. Leitura, lugares, pessoas, em todas as situações. Minhas crenças ruins, pessoas, lugares, experiências. Minhas crenças boas, pessoas, lugares, experiências. Então, por isso que eu vivo falando para vocês, toma cuidado com as pessoas, com os lugares e com as experiências. Porque isso vai moldar o teu destino, com certeza.
Isso vai definir muito assim, ó. Se a gente fosse colocar uma escala, quanto que isso é importante para onde eu vou chegar? Eu, Diego, colocaria assim, ó, 60% da tua vida, da onde você vai chegar, as pessoas que você se conecta, os lugares que você se conecta e as experiências que você tem. Por quê? Porque isso vai formar a tua crença. É isso que vai formar tudo que você acredita. Tá entendendo? O cara quer ser rico, anda com pessoas que não acreditam sobre isso. O cara quer ser rico, o cara tem pessoas, autoridades que julgam ele por querer fazer isso. É fácil ele ser rico? Ele vai ter que lutar contra uma crença que não é só dele, é um inconsciente coletivo, é ele querendo ser rico e todo mundo ao redor dele falando que não pode. Já parou para imaginar quão difícil é? Quão difícil é você nascer numa realidade que todo mundo julga isso? Todo mundo julga. Cara, nascer numa casa que todo mundo é funcionário público. Qual que é a crença que eles acreditam? Que você tem que ser o quê? Funcionário público. Por quê? Porque você vai ter segurança, estabilidade. É uma crença deles e está tudo bem. E está tudo bem. Eu não estou falando que é errado a crença deles. Eu estou falando se você quer ser diferente, você não pode estar lá. Você não pode estar lá. Por quê? Porque aquela crença, ela vai te segurar lá. Só que você nasceu numa família que a vida inteira falou, você viu teu pai falando, tua mãe falando tudo. Gente, como que sai? Você tem medo, e isso nós vamos aprender hoje sobre os níveis de crença. Quais são aquelas crenças mais superficiais? Existe aquela crença que você muda numa palestra como hoje. Existem aquelas crenças que são um pouquinho mais arraigadas, que são... as pessoas morrem por crenças. Vocês sabiam disso? As pessoas morrem pelas crenças. Dependendo da fé dela, hoje, você vê os caras lá do Oriente Médio, o cara se explode, imagina o cara implanta uma bomba no corpo e se mata, e se explode, e a família dele ele não fica mal, eles comemoram no outro dia, tipo, mano, ele morreu, tá com o Alá, vamos fazer uma festa pro cara. Já imaginou o nível dessa crença? Isso é uma crença, eles acreditam nisso, então não tem nem peso o filho dele morrer. O mais louco é que eles treinaram o filho dele desde pequeno. Essas pessoas, eles são predestinados desde pequeno. Eles são treinados, as pessoas ficam incutindo aquilo ali, ó. Você vai fazer isso, você matar um cristão é bênção. Não é bênção. Matar um cristão, não sei como que eles falam. Matar um cristão é legal. Tipo assim, você está fazendo um bem para o mundo. Só que como que ele vai falar? E como que ele vai acreditar que não é? Sendo que todo mundo ao redor dele fala que é. Para ele é uma verdade, cara, não tem como tirar. Não tem como tirar, a não ser que ele receba uma experiência muito além daquilo que ressignifique isso. Então, nós vamos aprender a ressignificar essas crenças. Beleza? Então, vamos lá. Opa. Gente, hoje é muito comum a gente falar sobre inteligência emocional e crenças limitantes. Qual que é a diferença entre inteligência emocional e crença limitante? A diferença é que inteligência emocional fala sobre performance. Eu quero ter performance no meu negócio, eu tenho que aprender sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a emoção certa, na intensidade certa. Olha só, a emoção certa na intensidade certa. É você passar por alguma coisa, bater o carro, você não matar o cara. Você está entendendo? A gente não vê isso na briga de trânsito? O cara bate, você já sai na mão, e às vezes, tipo assim, foi um acidente, aconteceu, cara. Tipo, cara, você não está livre de acontecer isso. Só que bateu o carro, o cara já sai na mão no carro. O cara, é falta de inteligência emocional. O cara está no trabalho, tomou um feedback do patrão. O que acontece? Acabou o mundo do cara. Meu Deus do céu. Eu não vou mais fazer nada. Eu vou morrer. Isso é inteligência emocional, cara. É falta de inteligência emocional. Então, inteligência emocional, ele fala sobre performance, tá? Nós não vamos tocar muito hoje sobre inteligência emocional. Vamos ter outras coisas que nós vamos aprendendo sobre inteligência emocional. Pode ficar tranquilo. Vai acompanhando. Mas hoje, o nosso foco é crenças. E o que as crenças definem? Acontecimentos. Os acontecimentos que têm acontecido na sua vida é baseado na sua crença. Quais acontecimentos? Qual que é o valor que você tem na conta bancária? Qual o carro que você anda? Como que está o teu casamento? Cara, eu estou num casamento bom ou eu estou num casamento ruim? Eu vivo, por quê? Novos casados, é óbvio que você começa, vai ter treta, porque você está aprendendo, isso é fato. Mas quanto tempo você está casado? Estou 10 anos. 10 anos uma bosta o casamento. Daí já não é. Aí já não é. É a forma que você acredita sobre o teu casamento. E por incrível que pareça, às vezes você adquiriu essa crença por causa dos seus pais. Que nós vamos falar sobre isso também. Que são
as pessoas, o papai e a mamãe são as pessoas que mais nos bloqueiam, mais nos colocam as crenças, boas ou ruins, né? É os famosos P's, pais, professores, pastores, padres. O P é embaçado. Então, nós temos isso. Então, lembra, inteligência emocional, a emoção certa na intensidade certa. Você precisa trabalhar isso. Você precisa aprender sobre inteligência emocional. Isso é um fato. Mas, crenças vai definir as coisas que são no seu inconsciente. Inconscientemente você está fazendo coisas que você não sabe por que você quer. Sabe aquele cara que tenta emagrecer, vai para a academia e mesmo assim não emagrece? Já aconteceu com você? Vou falar sobre mim. Acontecia comigo. Por quê? Existia uma crença. Nós vamos falar sobre hoje as crenças de identidade. Nós vamos falar sobre as crenças que estão sobre o merecimento. Nós vamos falar sobre a crença de capacidade. Tem gente que não se enxerga bem. Sabe uma crença de merecimento? Olha só. Tem pessoas que compram louças lindas para casa, sabe? Aquela pessoa que tem aquela louça top. Tem duas formas de você ver a crença da pessoa. Eu conheço pessoas que quando chega aquela louça linda, chega uma visita, sabe o que essa pessoa faz? Ela coloca a louça para visita. Ao ver, uma pessoa que não tem entendimento, ela olha, ela colocando a louça para visita, ela fala, nossa, que lindo, ela está servindo ela, né? Mas se olha a louça dela, ela está num copo de requeijão. Ela coloca a louça para visita e para ela pega o pior. Isso é uma crença de merecimento. Só que aos olhos normais as pessoas não entendem, ela fala, não, isso é, nossa, olha que humildade. Ela deu o melhor para a visita. Gente, a Bíblia fala assim, aqui nós temos que amar o próximo como quem? O caminho para você amar o próximo é o amor próprio. Então você tem que colocar a louça boa para a visita, mas a tua família tem que usufruir mais ainda da louça. Os seus filhos, você, a louça top, aquele garfo de prata, tem que estar no teu almoço com a sua família. Naquele café de domingo de manhã, os teus filhos têm que usufruir. E a visita também. E tem o contrário. Aí tem o cara que coloca para si, quando chega a visita, ele dá o copo de manteiga. Tudo isso é crença. Só que essas crenças, elas são formadas aos pequenos detalhes. Quando que eu comecei a ver sobre crença para destravar uma alta performance? Gente, eu trabalho com vendas há muito tempo, há décadas. E com pessoas também, há muito tempo. E pessoas são pessoas desde que Adão e Eva foi criado. Não adianta. E a treta começou no mundo quando Deus falou, toma Adão, pega Eva. A treta foi Eva, brincadeira. Nós estávamos bem no paraíso, né? De boa. Daí veio a Eva, falou, não, você está muito sossegado, né? Você está de boa. Então assim, o que eu estava falando? Foi falar de Adão e... Então vamos lá. Gente, a treta com o ser humano é sempre assim. Desde lá de trás tem a treta. E eu, trabalhando com vendas, eu identifiquei padrões nas pessoas. Tinha pessoa na nossa... Hoje eu estou só fazendo uma introdução porque a gente está de manhã cedo, então para você ir acordando. Nós vamos com o conteúdo mais pesado, vai indo mais para frente. Eu tive problemas de, na minha equipe, eu via pessoas, gente, assim, ó, vendia... A capacidade, era aquela pessoa que você olha a capacidade e fala, mano, esse cara é muito bom. Cara, eu olhava esse cara, as vendas do cara, o jeito que ele se comportava era top. Só que o resultado dele era igual de vendedor chulé. Fala, não é compatível, porque você fala, cara, um cara bom, sabe falar, sabia tudo do nosso negócio e resultado de cara novo. Era tão forte, e eu comecei a reparar, eu falei, por quê? Porque eu sou bem curioso nisso, né? E aprendendo sobre mentalidade, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Porque esse cara, se ele fizer um pouquinho a mais, ele ganha muito dinheiro. Beleza, o que acontecia? A nossa meta é sempre 1 milhão, lá das nossas lojas, né? 1 milhão em vendas era, né? 1 milhão em vendas. O que acontecia? Esse cara, todos os meses era um padrão, ele vendia 500 mil, 500 mil, 500 mil, 495, 510, era sempre esse padrão que ele tinha. 500 mil, só que a crença desse cara era tão forte, que olha só a loucura que acontecia. Ele vendia 1 milhão. Sabe o que acontecia no final do mês? Os caras estornavam 500. Todo mês acontecia isso, eu falava, cara, olha a crença desse maluco, é tão forte que ele passa e não consegue avançar. Ele faz o negócio, mas volta. Por quê? Porque é algo que está dentro dele. Tem pessoas,
A gente vê no nosso negócio, eu estava conversando com nossos gestores esses dias, justamente sobre isso. Eu conversei e falei, fulano, essa pessoa está assim, assim, assado. Está anos com a gente. O que ela já não ouviu nós falarmos? O que esse cara não sabe o que eu falei? O cara 3 anos comigo, eu dou treinamento todo dia, 2 treinamentos por dia. Esse cara já não me ouviu no mínimo, umas 1000 horas. No mínimo, imagina se eu ouvir. Cara, eu não aguento me ouvir 1000 horas. Eu não me aguento mais. Tá ligado? Vocês são assim às vezes? Sabe quando você tá chato pra caramba, que você fala, cara, eu não tô me aguentando de chato. Cara, vocês não são assim? Só eu que sou errado? Hã? Eu sei, o Tintim, Onde eu vou, os caras não me aguentam. Imagine 1000 horas com o Tintim. Vamos orar pela esposa dele, cara. Teve gêmeos ainda. Deus abençoe essa esposa, que o galardão dela tá alto. Já vai pro céu direto, passe dela, bypass. Ela já... É, isso mesmo, cara. Por isso que você fica 19 horas trabalhando. O resto dormindo. Então assim, gente, olha só. É muito sério isso. Aí só que a pessoa tá... Gente, eu vi pessoas chegarem do meu lado, e não é porque é o meu lado, nossa, é o santo, é o cara que sabe tudo. Não, é porque, mano, a gente trabalha conhecimentos aqui, eu falo há muito tempo. Hoje eu vou colocar mais estruturado. Só que eu falo há muito tempo. Os caras que começaram comigo lá atrás ficaram milionários. Mano, os caras ficaram... Eu vi esses caras chegarem igual eu, sem dinheiro, devendo, com casa alugada. Tinha filho de gestor meu que comia banana, amassada. E dele chegar e falar bem assim, cara, a minha sorte é que minha filha gosta. Mas é uma loucura, você já imaginou? Você imaginou pra mim olhar, pai de família, falava, cara, me matava, se queria me matar, era quando eu conversei com ele e ele falou isso. Falei, cara, é muito, imagina a tua filha, eu fiquei imaginando, eu falei, cara, imagino eu, a minha filha comendo banana. E ele falava que ela gostava, porque a criança não entende. Então, tipo assim, é banana, glória a Deus, mas o pai morre. Hoje esses caras estão ganhando dinheiro, muito dinheiro. Então como que mudou? Só que teve pessoas que não mudaram, e até hoje que estão no mesmo ciclo. E essas pessoas é tão forte que eu vejo. Aconteceu essa semana, inclusive agora, recente. A pessoa no último dia, no último momento do fechamento das nossas empresas, recebeu uma ligação e o cara falou assim, eu vou fechar 2 milhões em venda. O cara falou, eu vou fechar. Cara, o cara não conseguia nem falar com o cliente. Só que nós falamos, então deixa que eu falo, fala assim. Manda um áudio. Ele falava que ia mandar um áudio e começava a escrever. E errava. Daí nós falamos assim, pergunta para ele quanto que é um tempo bom para ele. Olha só o que ele falou assim. Ele escreveu assim, quanto que é um tempo? O que é um tempo? Ele falou, o que é um tempo? Imagine você. Com sol. Um tempo é para sol, chuva. Cara, que loucura. Eu falei, mano... Mas isso a gente tem identificado esse padrão, por quê? Porque a pessoa, ela não tem, a crença dela, mano, é tão incutida que a pessoa não consegue romper, mano. A pessoa não consegue, ela tem a crença que para ela está satisfeito com 1.500, 2.000 reais. Então, se não mudar essa crença, essa parada de vamos trabalhar duro, não vai funcionar para ela. Não vai, porque ela vai trabalhar duro e vai ficar com uma sensação pior ainda, sabe por quê? Porque ela vai trabalhar duro e não vai ter resultado. Aí, não, vamos acordar cedo. É pior ainda. Vai acordar cedo, trabalhar duro e não ter resultado. Aí você frustra mais ela. Então o negócio é o quê? Tirar aquelas crenças erradas. Nós temos que ressignificar essas crenças. Gente, isso é poderoso. Vocês estão vendo um cara que era favelado, ex-traficante, ex-assaltante, um cara que, filho de pais separados, tinha tudo para dar errado. E dei errado, na verdade. Eu dei bem errado antes de dar certo. Tinha tudo para dar errado. Por quê? Era aquele mundo que eu convivia. Para mim dar certo, eu tive que mudar aqui, aqui. Quem tem a sensação de ir na quebrada que você morava antes, você vai conversar com os mesmos caras, eles falam até as mesmas piadas. Eles falam até as mesmas conversas. Você fala, cara, ele fala a mesma conversa, a mesma piadinha desde 1907. Cara, mano, da onde? Você está entendendo? Só que ele está com hoje 40 anos, com o mesmo tubão, ou com a mesma ideia, com o mesmo rolê, com a mesma bicicletinha. Tem cara que eu passo na minha vila que está até com a bicicleta igual. Só que antes ele era meu amigo, piazinho, ele andava com a bicicleta quando nós era piazinho. Hoje ele está 40 anos, com a mesma barra forte, andando. Eu falo, cara, é muito sinistro, gente, mas as pessoas não entendem isso.
Hoje, a sociedade, por que nós temos que aprender sobre crença? Porque hoje a sociedade, ela fez algo para deixar você assim mesmo, tá? É mesmo. Então por que você acha que você liga a televisão, tem uma carga de informação? Ó, antigamente, quem é mais antigo lembra, você ligava a televisão, tinha uma desgraça ou outra, não tinha? Mas era igual hoje? Tinha assim, morreu fulano, morreu ciclano, daí parecia coisas boas. Parecia, daí você liga hoje, jornal do meio-dia. Mano, só morte, só desgraça, o traficante que morreu, o outro que foi assaltado. Cara, você não quer mais fazer nada. Por quê? Isso é uma carga de informação. Isso vai moldando o quê? A sua crença. Aí a pessoa, eu tenho uma tia minha que ela só fica assistindo o 190. Acho que é 190 que passa na televisão, né? Acho que é, né? É porque eu não assisto. Sabe aquela que só fala de morte? Tipo esses bagulhos, Cidade Alerta. Só que é daqui de Curitiba e região metropolitana. Então é morte, 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 morreu, nasceu e já morreu. É só assim. O cara que, a única coisa boa é o cara nasceu para morrer. O cara fala, nasceu a criança, já morreu no hospital. Cara, é só morte, cara. Você fala, mano, e ela só fica o dia inteiro. Você chega lá na casa dela, ela nem está assistindo, mas a televisão está ligada. E ela nem está assistindo, por quê? É aquilo. Só que você já imaginou o subconsciente dela há anos, décadas ouvindo a mesma coisa. Sabe o que ela tem? Ela tem medo de sair na rua. Ela não sai na rua, por Deus, ela não sai com a gente na rua. Sabe por quê? Porque ela tem medo de ser assaltada. Mas lógico, porque na crença dela, o que ela acredita é que todo mundo rouba. Todo mundo assalta, todo mundo mata. É todo mundo que assalta e mata? Gente, se você for ver bem, é a minoria. É a minoria. Mas é uma minoria que quando faz dá prejuízo. Só que a notícia ruim é muito mais legal do que você falar, o bebê nasceu, não dá tanta audiência de falar que um bebê morreu. Não dá tanto. Então você pensa, você está entendendo? Covid, foi algo legal? Não foi algo legal. Foi algo trágico, certo? Só que mortes por Covid. Você acha que teve mais mortes por Covid ou mais bebê nascendo no período do Covid? O que vocês acham? Teve muito mais nascimento do que morte. Teve muito mais nascimento do que morte. Você está entendendo? Não é banalizar, cara, minha filha, alguém morreu da minha família. Mano, eu não estou banalizando o que aconteceu, porque a gente também teve pessoas falecidas e pessoas muito importantes para nós. A questão que eu estou falando, que na televisão só passava aquilo. O que aconteceu? Gente, você sabia que teve pessoas que morreram de Covid por causa da ansiedade? Você sabia disso? Chegava lá, a pessoa começa, lógico, você vê todo mundo morrendo, você liga a televisão morrendo, mas era todo mundo que estava morrendo? Não era todo mundo, mas na televisão era. Então é lógico que você pegava o Covid, meu Deus, já tô mole. É verdade, gente, parece brincadeira, mas é realidade. Foi todo mundo assim? Não, mas teve um monte de gente. Eu conheci pessoas que estavam assim, apavoradas. Eu vi pessoas que não saíam mais de casa, mas ela não pegou Covid. Eu falei, maluco. Que loucura, destruiu a mentalidade da pessoa. A pessoa ficou com medo 2 anos depois do Covid. Ainda está assustada até hoje. Cara, crença. Então, por isso que nós vamos aprender muito sobre crença. Deixa uma musiquinha para nós aí, de Deus. A gente fazer, então, o que são crenças, gente? Toda programação mental e aprendizados registrados em sinapses neurais, adquirida de toda a sua vida. Tá. O que é uma sinapse neural? É isso que nós vamos aprender. Por quê? Eu quero trazer essa parte de crença agora cedo para vocês. À tarde nós vamos falar de coisas mais impacto. Agora de manhã eu quero trazer conceito, ciência para você, para não sair só daquela parada, crença. Sim, crenças limitantes, papo de coach. Porque estão falando? Não, nós vamos falar sobre ciência para você entender o que um cientista fala. O que é uma crença? Uma pessoa que estuda a mente. Um neurocientista que a faculdade dele estuda a mente, fez pós-graduação, fez mestrado. O que esses caras falam sobre a mente? É a mesma coisa que um coach fala sobre a mente? Aí você vai entender. Então o que é uma sinapse neural? Olha só que forte. Eu amo neurociência, amo. É uma área para mim que tem meu coração, me conquistou. Porque na neurociência eu uso muito sobre venda. Gente, por quê? Quem é vendedor aqui? Não precisa levantar a mão. Galera da internet, tudo. Vendedor e empresário. Quer ganhar dinheiro? Entenda sobre gente. Entenda sobre pessoas. Sabe por quê? Porque o seu produto é um meio. O fim é sempre a pessoa. Você não está vendendo para uma pessoa? Então o fim é ela. O produto que você vende é um meio.
É um meio do quê? Realização de sonho, igual o meu negócio. Nós trabalhamos realizando sonho. O cara tem um sonho de ter uma casa, o cara tem um sonho de ter um carro, o cara tem um sonho de ter uma chácara. Então, mas o fim é esse, mas o meio é o meu produto. Então, ó, o meu produto te ajuda a realizar o teu sonho. Então, eu tenho que entender mais do meu produto ou mais de pessoas? É óbvio que é de pessoas. Ah, então não preciso entender do produto. Não, não seja tolo. É óbvio que você precisa entender de pessoas, de produto. Só que as pessoas têm que ser mais. Muito mais. Aprender. Ah, eu vendo qualquer coisa, bala no sinal. Tem que entender sobre pessoas. Tem que entender. Então, na neurociência, eu aprendi a lidar com pessoas. Eu aprendi a liderar pessoas. Pô, eu lidero por baixo 500 pessoas. Por baixo, diretamente. Fora indireto. Diretamente. Já imaginou? Cara, como fazer para exponenciar isso? Cara, entendendo de pessoas. Entendendo de comportamento. Comportamento das pessoas é sempre o mesmo. As pessoas são feitas de padrões. O ser humano é um padrão. Ele repete padrões. Nós somos repetidores de padrões. Então, quando você vê um padrão, você vê que as pessoas repetem. Entra no relacionamento, termina até do mesmo jeito. Isso é um padrão. Nós vamos aprender muito sobre isso. Por isso que eu quero hoje. Mano, pode acalmar seu coração que hoje vai ser um dia top para nós. Que eu quero colocar o meu coração para te ajudar a ressignificar a sua crença, para você sair daqui e mudar a sua vida. Mudar a sua vida. Parar de ser uma pessoa que não acredita mais nas coisas, que tem que acreditar. Tá? Então vamos lá. O que é uma sinapse neural? Existem 2 neurônios. Existe o neurônio, faz assim, ó, com uma mão. Ó, o neurônio transmissor, faz com a outra. E o neurônio receptor, certo? Então, neurônio transmissor, receptor. Agora você vai fazer assim, ó, galera da internet. Faz assim, ó, neurônio, transmissor, receptor. Agora você vai fazer um barulho assim, ó. O que é uma sinapse neural? Estou falando assim, ó, toda programação mental é aprendizado registrado em sinapses neurais adquirida durante a vida. Sinapse neural, ó. Quando 2 neurônios se chocam, eles criam uma sinapse neural. Isso gera um aprendizado, uma ação, uma reação ou um conhecimento, certo? Então vai lá. Direito, neurônio transmissor. Esquerdo, neurônio receptor. Aconteceu uma tragédia na sua vida. Sabe o que eles vão fazer? Assim, ó, faz assim, ó. Faz assim. Sabe o que isso vai fazer? É uma sinapse neural. Aqui no meio vai entrar uma informação. Isso vira uma sinapse. Então era um neurônio, com outro neurônio, aconteceu um trauma na sua vida. Pum! O que aconteceu? Uma informação. A partir desse momento, o teu cérebro criou um caminho. E ele começa a repetir um padrão. Pegou a visão? É só para você entender. Então, eu tenho um neurônio aqui. Vocês vão ver isso num vídeo acontecendo, no vídeo, dentro de uma mente de uma pessoa. Como que cria essa sinapse? Então, tem um neurônio, transmissor, receptor. De repente, o que acontece? Vamos lá, gente, preciso da ajuda de vocês. Faz lá. Beleza. Acabou de acontecer uma sinapse neural. Um padrão, uma informação, uma ação. Então acontece, só que isso vocês vão aprender, sabe onde que acontece? Na maior parte, as crenças mais poderosas na nossa infância. E a gente só tem replicado. A gente viu nossos pais fazendo, nós estamos repetindo, e a tendência é os nossos filhos repetirem, se a gente não mudar. Sem entendimento, se eu não tenho entendimento disso daqui, eu não faço nada, eu vou repetir um padrão, você querendo ou não. Ah, eu quero fazer, eu quero ser rico. A minha família tem alguém rico? Não. Eu fui ensinado a ser rico? Não. A tendência a ficar rico, se você não mudar, é 0. Não vai conseguir. Não vai. Mas tem como mudar. Então, sinapse neural. Toda vez vou dar uma dica para vocês. Faz assim, ó. Todo mundo sabe fazer assim, ó? Ó, por que nós estamos falando? A gente vai fazer sempre uma ancoragem. O que é uma ancoragem? É algo que, quando eu falar alguma coisa, e você pegar a visão e entendeu, você faz assim, ó. E quando pegou a visão, você faz assim, sempre, tá? Independente do momento. Eu falei alguma coisa, você pegou a visão, você faz assim, pra quê? Pra gerar uma ancoragem no teu cérebro, para aquela informação sempre ficar. Então, cara, entendi. Sempre faz assim. Ah, eu falei alguma coisa interessante. Você pega, sempre faz assim, beleza? Então, vamos partir sempre desse lugar. Então, a sinapse neural é uma que gera uma crença. Então, é uma programação que você teve uma experiência, que ela gerou uma crença. Essa crença, a partir de agora, começa a desenvolver a partir dela. Então, eu tive um problema com dinheiro. Bum, sinapse neural.
aquela informação sobre dinheiro que eu tenho. Então, o que eu conheço sobre dinheiro? É aquilo. É aquele, como que é o barulhinho? Então, assim, ó, é esse barulho que eu tenho. Ó, isso aqui é o dinheiro. O que eu sei sobre dinheiro é isso aqui. Agora eu vou ganhar dinheiro. O que acontece? A partir disso aqui. O dinheiro é bom, o dinheiro é mau, o dinheiro é ruim, o dinheiro não presta, rico não vai para o céu. Tudo isso, tá entendendo? Informação. Então é a partir disso daqui. Relacionamento. O que acontece? Então eu vi meu pai e minha mãe tretando em casa. Meu pai batia na minha mãe. Ou meu pai traiu minha mãe. Ou meu pai tem um relacionamento bom com a minha mãe. Tudo isso. Casamento. Quem que eu conheço? É essa informação. Fechou? A partir, vou me relacionar, é a partir daqui. É muito forte isso. Então, por isso que nós temos que mudar a nossa crença. Empresa. Eu sou empresário, meu pai faliu uma empresa. E ele me trouxe um prejuízo para a empresa. Ó, tem coisas, olha só. Tem pessoas que tiveram pais que eram empresários. Só que tiveram uma vida, quando era pequeno, tinha uma vida top. Tinha uma vida, se quiser colocar aqueles ventiladores lá, ó, um pouquinho mais para cá, para a galera, para não ficar quente. Dai, aqui, ó, ali atrás, para a galera ali de trás. Então, assim, pensa a experiência. Você como pequenininho, seus pais empresários. De repente, o seu pai quebrou. Só que a quebra não foi o problema. Você viajava antes, de agora não viaja mais. Porque você viu que dentro da tua família, teu pai falou, ó, quebramos a empresa. Daí você ganhava boneco, você já não ganha mais. Você viajava, já não viaja mais. De repente, teu pai separa da tua mãe. Acontece um monte de tragédia, só que você sabe que foi a partir de quando? Ele quebrou. Qual que é a informação que ele tem? Gerou uma sinapse que empresa, não é bom. Que vai dar uma treta, porque o nosso cérebro é safadinho. Ele dá umas mancadas com a gente. Porque a informação, o significado que ele dá, não é muitas vezes a que a gente quer. Ele tem uma informação, porque a criança não tem discernimento, putz, cara, empresa não é bom. Porque olha, meu pai faliu e quebrou tudo. Quebrou a nossa família, eu já não viajo mais. Daí o cara cresce. Ele tem informação, lembra? Qual que é o barulhinho? Ele tem informação de empresa, boa ou ruim. Só que isso está onde? Numa sinapse. Dentro dele, aí ele cresce. Ele cresce, amadurece, vai para o mercado de trabalho e ele quer ser empresário. Ele vai conseguir? Meu irmão, ele tem uma crença que é mais poderosa que ele. Então por isso que ele vai, e a tendência é replicar. A tendência é replicar. Então esse é o poder de uma crença. Vamos lá. O que as crenças fazem? Determinam o quê? Comportamentos e as atitudes, os resultados, as conquistas e a qualidade de vida. Então, assim, resumindo, as crenças determinam tudo. A tua crença vai determinar se você vai chegar ou não. A tua crença vai determinar se você vai conquistar ou não. A tua crença vai determinar se você vai ter dinheiro ou não, se você vai andar com aquele carro top ou não, se você vai fazer aquela viagem ou não. Não tem o que você faça. Então nós temos que mudar o quê? As crenças. Hoje a nossa meta é mudar as nossas crenças. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui, ó, software. Oh, meu Deus. Saiu dali, apertei o errado. Software é o quê? É a máquina. É a máquina. Adianta, vamos lá. Eu comprei um computador top. Top, o computador mais top do planeta. Placa de vídeo maravilhosa, placa de áudio a mais top que existe. É lindo. Ele funciona? Vamos lá, ele funciona ou não? Não. Sabe por quê? Ele precisa de uma programação. Se ele tiver só o software, ele não funciona. O que ele precisa? Né? O hardware é a máquina. O software é a programação. Hardware, vamos lá. Programação do computador. Você precisa de um programa. O hardware é a máquina. Hardware é você. Isso é hardware. Certo? Isso aqui é hardware. Software é o programa que está dentro dele. Eu tenho um computador top para ver vídeo. Se eu não tiver uma programação para rodar o vídeo, ele não roda. Pode ser o vídeo mais chulé que tem. Ué, mas a placa não é de 30 mil reais? É, mas o programa é 1.000. Mas você tem o programa? Não, então não roda. Não roda, não adianta. Então é assim o nosso corpo. Ó, nós temos uma máquina. A parada é o quê? É a programação que está dentro dela. Porque você pode ter a máquina mais top, com a programação errada, você só vai ser um bonitão quebrado.
Você só vai ser uma bonitona falida, separado. Então é isso que nós temos que mudar. Fechou? Vamos aprendendo sobre isso. Ó, suas crenças determinam tudo o que você faz, tudo o que você é e tudo o que você tem. Por quem eu vou me apaixonar? É a crença que vai dizer. É ela que vai dizer se você vai se apaixonar por uma pessoa certa ou errada. Quais suas aspirações profissionais? Qual a qualidade, deixa eu tirar aqui para vocês tirarem foto. Qual a qualidade dos amigos e grupos sociais? Qual será a conquista financeira? Como será seu corpo e saúde? Em que casa você morará? Isso aqui é tudo baseado em crença. Nós já vamos chegar nessa parte. Primeiro eu estou fazendo os conceitos. Não, vai chegar, mas faz sentido. Você veio aqui para aprender isso. Tá tranquilo, você vai aprender. Fica tranquilo. Então assim, nós vamos aprender a ressignificar essas crenças. Primeiro eu estou trazendo para você a importância do que é uma crença, mano. A crença vai decidir se você vai casar bem ou vai casar mal. Se você vai morar numa casa top ou vai morar na quebrada. Tem gente que mora em casa top e na quebrada. O cara não conseguiu sair. Ele não conseguiu sair. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você está entendendo? Ele meteu uma piscinona lá. Né? Porque eu não quero perder minhas raízes. Tá amarrado, minha raiz é no céu. Minha raiz é com Cristo. Né? Eu não estou mais no meu passado, é ou não é? Você está no teu passado? Não estou, mano. Glória a Deus. Meus amigos do passado. Os meus amigos de verdade continuam sendo meus amigos até hoje. Mas o meu passado não está mais lá. Não está. Aquilo lá é só uma informação. Eu volto lá só para saber de onde eu saí. Então, às vezes eu passo de carro lá com a galera, sempre passo com alguns vendedores, às vezes falam, aqui que eu morava, mas passo voado. Acelera, acelera. É tiro, é tiro. Então assim, por quê? Porque mudou, mano. E quando você expande a sua mente, você muda a tua crença, sabe o que acontece? Você não consegue mais colocar na mesma caixa. Quando você expandir a tua cabeça, você não consegue mais voltar para a mesma caixa. Infelizmente. Então tem pessoas que você não vai conseguir mais conversar, você vai trocar ideia, mas você não vai conseguir passar muito tempo com ela. Porque você fala, cara, sei lá, não encaixa mais. E vai ter outras pessoas que você não conseguia conversar e hoje vai conseguir, por causa da sua crença. Vai ter mesas que você não sentava e hoje você vai começar a conseguir sentar, por causa da tua crença. Porque tem gente, aconteceu um problema esses dias. Teve uma pessoa que sempre vinha comigo em alguns lugares. Só que hoje o meu network é diferente. Então hoje às vezes eu estou sentado numa mesa com um bilionário. Às vezes eu estou sentado numa mesa com um multimilionário. Caras que têm muito dinheiro. Então eu tenho que aprender, por exemplo, eu tenho que me aprender a me portar. Eu não vou ficar pedindo coisa. Você está entendendo? O cara tem um helicóptero. Tá bom, eu não vou ficar pedindo o cara pagar meu almoço. Não importa, é o dinheiro dele. Você está entendendo que eu tenho que aprender a me portar? Ninguém gosta, beleza. Daí levei essa pessoa algumas vezes em alguns rolês. O que acontecia? Eu tive vários problemas depois da pessoa pegar o contato da pessoa e pedir coisa, mano. Olha só o nível. Me dá, você tem como comprar, porque assim, são pessoas que, por exemplo, podem comprar um carro para ela. E não vai mudar nada. Se der um carro, não muda 1% da conta. Porque pode, só que ela sabe que isso acontece, mas, gente, a Bíblia é tão forte que ela fala assim, regra de etiqueta. Olha o que a Bíblia fala, regra de etiqueta. Quando você for num casamento, num lugar top, num evento grande, de pessoas importantes, não senta nos primeiros lugares. Não estou falando de vocês, porque vocês estão aqui para uma mentoria, certo? Vocês tinham que sentar nos primeiros lugares. Estou falando assim, não sente nos primeiros lugares, espera ser chamado. Para que o dono da festa não venha e fale, mano, levanta, esse lugar aqui é do João, senta lá atrás. Você está entendendo? Olha só o que a Bíblia fala, regra de etiqueta da Bíblia. Olha como é poderoso isso. Aí ela começou a fazer isso. Aí eu vi que as pessoas, lógico que são meus amigos, começaram a me falar, fulano me falou isso, fulano me falou aquilo. Eu já liguei, falei, irmão, infelizmente, você não vai poder mais andar comigo. Porque você não tem estrutura para andar com pessoas ricas, cara. Você não tem. Porque eu estou te colocando em lugares que a pessoa pode mudar a tua vida. Ela pode te conectar com a oportunidade do resto do teu destino.
e você está preocupado com a geladeira. Você está preocupado com uma TV, mano. Você não tem. A tua crença é muito, muito errada. Você está numa mesa. Esse cara está pensando em expandir o mundo. Esse cara está procurando a cura do câncer. E você está pedindo uma TV. Você não faz isso. Por que você fez isso? Que loucura! Por que você fez? Mano, nem quando eu estava na quebrada, eu não. Mano, uma coisa que eu não consigo. Não consigo, porque. Só que isso é crença. Isso é crença. Porque a pessoa entende que a crença dela, alguém deve para ela. Ah, você é rico, você tem... Ah, então você pode me dar alguma coisa. Pô, se 10 mil reais para você não dá nada, então compra uma geladeira para mim. Como? Não é fácil? E é verdade, eu posso comprar, mas não vou. Porque não é porque eu posso comprar que eu vou te dar uma geladeira. Né? Então eu dou para minha mãe. Ela que me criou. Você não me criou? Então assim... Pegaram a visão? Crença, gente, crença. Lembra? Agora nós vamos falar sobre as experiências. Vamos começar a mudar. Crença determina seu comportamento, suas atitudes, seus resultados, suas conquistas, sua qualidade de vida, e ela determina absolutamente tudo. O que ela determina? Tudo, tudo. Tem crença sobre relacionamento? Tem. Então você vai ter que ter uma crença certa sobre relacionamento, sobre casamento. Ó, o Marcelo era meu líder na igreja. Me viu crescer desde pequenininho. Eu casei com a minha esposa, uma semana depois ele estava com a esposa dele lá em casa, porque nós estávamos separando. É ou não é, Marcelo? Ele é padrinho do meu casamento e padrinho dos meus filhos. Eu casei num dia, uma semana depois ele estava na minha casa, que nós estávamos separando. Olha só que louco. Sabe por quê? Porque para mim é normal separação. Era, né? Era normal separação. Eu vi meu pai separar, eu vi minha mãe separar várias vezes. Então para mim, tretou, mano, já era. Já era. E a treta foi porque a Mai brigou com a minha mãe. Então, assim, para mim, a coisa mais importante da minha vida, né? Era, né? A minha mãe, porque eu não entendia que família é marido e mulher. Familiares, a partir do momento que você casa, seus pais são familiares. Entendeu? Então, família, eu e a minha esposa. Casei, eu e minha esposa. Quem que é minha família? Eu e a Mai, e os meus filhos, eles são minha família. E meus familiares? Minha irmã, meu sobrinho, minha mãe, só que isso é uma crença que eu não sabia. Eu não tinha. Qual que era a minha crença? Não, minha mãe, mano, tá louco, ela que me fez. Você chegou agora na minha família. Pô, você eu conheci faz 2 anos. Você está querendo disputar contra alguém que me criou? Não, pode voltar para casa. Essa é a treta. Foi ou não foi, Tchelinho? Não era? Era essa a treta. Era essa a treta, mas por quê? A crença é errada. Eu tive que ressignificar essa crença, porque senão eu tinha separado, irmão. Senão eu tinha separado. Eu conheço pessoas que casaram num dia e separaram no outro, dentro da igreja. Como que aconteceu? Como que você casou num dia e separou no outro? Dentro da igreja. Porque dentro da igreja a gente tem uma tese que era para ser para sempre, né? Imagine, não durou 24 horas. O que aconteceu? Mano, é crença. É a crença da parada. A crença vai fazer você ficar casado o resto da vida com a tua esposa, trair a tua esposa, ou ficar para sempre com ela, ficar rico ou ficar pobre. Então nós vamos gerando sobre isso daí. Opa, deixa eu voltar aqui. Todas as crenças se iniciam nos estímulos que recebemos em forma de experiência. Vamos lá. Cara, a partir daqui nós vamos começar a falar sobre essa parte dos estímulos. Olha só como que se cria uma crença. Olha só como que se cria uma crença. Quem quer tomar uma cintada ao vivo aqui? Ninguém? Vem aqui, Matheus. Vem aqui. Mateuzinho. É só uma brincadeira, tá, Matheus? Uma salva de palmas pro Mateuzinho aí, pela coragem. Então vou mostrar para você como que se cria uma crença ao vivo. Uma das crenças. Então assim, o Mateus, quer tomar uma sentada de verdade ou não? Não. Então assim, ó, o Mateuzinho, ele chegou aqui, é uma criancinha, o Mateuzinho, meu filho, certo? Desde pequenininho. Então é uma criança, tá? Analogia com ele. Mateus é uma criança. Aí o Mateus chegou em casa, eu cheguei do trabalho, correria. Tô lá, o pai que trabalha o dia inteiro, tá na correria, super bem sucedido, pá, e o Mateuzinho tá lá, criança inocente, meu filho.
Daí eu chego em casa, eu tenho uma decoração lá na minha casa que eu comprei no Egito, que é 10 mil reais um negócio. Beleza. Aí o Mateus brincando foi, derrubou e quebrou. Daí eu, na minha sabedoria, o que eu faço? Tiro minha cinta e pau no Mateus. Bato. Ainda chamo, você é um idiota. Você é um idiota. Olha o que você fez, seu burro. Olha, e bato. O que a partir desse momento, o que aconteceu? Ó, o que está escrito aqui, ó? Todas as experiências se iniciam nos estímulos que recebemos em forma de experiência. Ele fez alguma coisa, o que eu fiz nele? Dei uma chinelada, certo? A partir desse momento, eu gerei uma experiência. Acabei de abrir, lembra do neurônio transmissor, neurônio receptor? Ele estava aqui, como que é o barulhinho? Ele quebrou o negócio, o que eu fiz? Uma sinapse, eu já acabei de bater nele. Por quê? Essa experiência virou uma crença baseada em uma informação. Informação, vamos lá, ó. Só vai vendo aqui, ó. Depois do acontecimento, sempre irá ficar uma memória sensorial. Pode voltar lá, Mateus, obrigado. Qual que é a memória sensorial do Mateus? Ele entendeu, ó, eu chamei ele de idiota, ele quebrou algo e eu bati nele. Então, olha o tanto de experiência que eu estou dando para ele. Eu bati, eu acabei de gerar um trauma. Só que as pessoas acham que é só essa experiência. O problema é o significado, mano. O problema é o significado que foi incutido na experiência. Por quê? Crença de incapacidade. Eu chamei ele de idiota. Depois que aconteceu a surra, o que a criança pensa? Nossa, cara, eu fiz uma parada que eu magoei meu pai, né? Nossa, eu sou um burro mesmo, cara. Por que eu fiz isso? Por quê? Porque assim, ó, a partir do momento que eu gerei a sinapse, toda aquela informação é como se tivesse abrido, eu ia falar. É como se tivesse abrido o negócio, tivesse aberto algo. E ele que colocou o significado, a informação. Então ele falou, cara, eu sou burro, eu sou um idiota. Acontece alguma coisa, beleza, fechou. Aí teve uma segunda camada, a camada de incapacidade. Meu Deus, cara, eu não vou conseguir mesmo. Nossa, eu desagradei meu pai. Isso foi incutindo significado, certo? Só que isso você era criança. Quando você ficou adulto, o que acontece? Você vai tentar fazer coisas para agradar, por exemplo, uma autoridade. Porque o seu pai é a autoridade máxima. Por que você... Tem pessoas, daí chega uma pessoa, igual eu, generalzão no trampo. A pessoa não consegue falar nada. Tem gente que entra na minha sala, ela treme. Eu falo, mano, qual fita? Você não vou te dar uma cintada. Você pode falar. Você vê que tem crenças nela, ela não consegue falar. Esses dias uma pessoa entrou na minha sala e ficou assim... E não conseguia falar. Falei, nossa, o que aconteceu? Tipo, mano, que loucura, por quê? Isso são crenças que ficaram, alguma coisa aconteceu na paternidade. Alguma coisa aconteceu lá atrás com o pai. Por quê? Porque eu sou, figurativamente, eu sou a representação de autoridade no meu trabalho. Então, ela teve algum problema com o pai, que começa a espelhar em mim. Eu vi pessoas sendo abusadas acontecendo isso, sabia? Tem pessoas que me odiavam dentro da empresa, porque elas me viam, por exemplo, o pai dela abusou dela. Eu dava um treinamento, ela ficava me olhando com ódio. E eu falava, mano, e eu olhava a cara da pessoa e falava, mano, por que ela me olha com ódio? Eu nem estou falando dela. Porque ela não conseguia, ela me via como figura de autoridade. E a autoridade, quem que era? O pai dela, ela ficava com raiva de mim. Ela não conseguia absorver o treinamento. E isso é tudo crença. Então você tem que entender que nós vamos ter que se ressignificar todas essas crenças. Beleza? Então nós vamos ressignificar hoje, crença por crença. Financeiro, emocional, relacionamento. Todas essas crenças precisam ser ressignificadas com alguns exercícios. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, depois do acontecimento, sempre vai ficar o quê? Olha só. Isso aqui é importante. Você vai lembrar do que você viu, ouviu, sentiu e aquilo que foi incutido de significado. Ele vai lembrar sempre da dor, daquilo que ele está vendo. Eu já fiz processo dentro da minha empresa com isso,
que uma vez, eu fiz esse exercício dentro de uma empresa um pouquinho mais profundo uma vez, que é num evento que nós vamos fazer no final do ano, que é o chamado Leque Lerra. Esse evento a gente faz algumas paradas bem mais profundas, aqui vai ser mais superficiais. Só que olha só, teve uma pessoa que eu falava assim, ó, gente, eu comecei a dar o exercício e eu dei exemplo sobre música. Eu falei, ó, sabia que essa parada de crença é tão forte que dispara gatilho, que tem gente que, ó uma crença, é mais ou menos assim, ó, vou exemplificar para vocês. Tem um pinguim, digamos que eu seja um pinguim, então o pinguim está lá, certo? Andando aqui, o pinguim. Só que, colocaram uma chapa quente debaixo do pé do pinguim, então o pinguim está assim, ó, de boa. De repente, começou a esquentar a chapa. Só que ao mesmo tempo que começou a esquentar a chapa, vou te ensinar o que é um gatilho que dispara. Começou a esquentar a chapa, o pinguim começou a sentir dor. Sentir dor. Só que naquele momento de sentir dor, estava tocando uma música. Então o que ele associou? A dor. Lembra que, ó, vale lembrar o quê? Você viu, ouviu e sentiu. Então é todo um entorno. O Mateuzinho tomou uma cintada de mim. Só que naquele dia, ao mesmo tempo, estava tocando uma música. Galinha pintadinha na televisão. E foi a maior surra da vida dele. Cara, tudo que está acontecendo no exterior, a partir do momento daquela experiência, vai ser gravado na sinapse. Tudo, tudo. As cores, o tom de voz, o jeito que foi falado, o palavrão que foi citado, tudo. A criança, bum, fechou na sinapse, aquilo vai virar uma informação. Se não ressignificar isso, sempre vai disparar um gatilho. E esse gatilho dispara de várias formas. Beleza, então tá o pinguim aqui. Liga, aumenta um pouquinho o som, Diego. Então vai lá, tá o pinguim. Aí começou a chapa quente, o pinguim fica mais rápido, meu Deus, só que bem na hora da chapa quente começou a tocar uma música. Beleza, baixa um pouco o som agora. Aí acabou, agora não tem mais treta. De repente, o pinguim voltou para o mesmo lugar, no outro dia. Ligou a chapa quente, ele está de novo, ó a música. Tudo isso vai criando uma associação dentro da cabeça dele. Vai chegar um dia que ele está andando normal, liga a música. Ele vai começar a ficar desesperado, mas nem está a chapa quente. Por quê? Porque a música dispara um gatilho daquela experiência dele. E eu comecei a dar esse ensinamento para as pessoas. E uma menina na sala começou a chorar. Chorar. Porque ela falou assim, Diego, você sabia que eu não consigo ouvir uma música chamada Faroeste Caboclo? Daí eu falei, por quê? Daí ela falou, porque no dia que meu pai se separou da minha mãe, eu vi meu pai batendo na minha mãe. A cena que eu lembro é dele batendo na minha mãe, ela chorando, e no dia estava tocando a música Faroeste Caboclo, e eu lembro dele saindo nessa música, só que ela era uma criança, mano. Ela não tem discernimento, ela não tem filtro. E ela viu o pai dela saindo, tinha acabado de bater na mãe e indo embora. Indo embora, saindo, e música. Ela falou, cara, começa a tocar essa música, eu fico em depressão. Ela falou, eu fiquei anos em depressão. Ela falou, sabe qual que era o meu exercício para depressão? Eu ficava ouvindo essa música e chorando. Não conseguia levantar da cama. Não conseguia fazer. Eu falei, mano, olha só como é forte. O nosso cérebro é uma loucura. Imagine, daí eu falei, como que é teu casamento? Ela falou, vixe, a gente não tem nem relacionamento, nós não temos relação, olha só, casada há anos, não tem relação sexual, não tem relação nenhuma, casada há anos, gente, há anos, e daí estava acima do peso, porque, gente, muda tudo, a crença faz você mudar tudo, a estima da pessoa vai lá embaixo, a pessoa vai se cuidar? Mano, caga com tudo. Daí estava na nossa empresa querendo romper financeiramente. Conseguia? Claro que não. Era todo... E eu falei, mano, olha só como o nosso cérebro faz. É nessas que eu comecei a ver. Eu falei, mano, nós temos que começar a mudar isso. Eu tenho que ajudar pessoas a mudar isso. Porque eu falei, mano, olha, ela não consegue fazer. Sabe o que aconteceu? Nós ajudamos ela, mudou isso. Sabe o que aconteceu 1 mês depois? Ela engravidou. Olha que benção, até acho que transou no dia já. Glória a Deus, casados, vocês são casados, uma coisa que vocês têm que fazer é isso, né, seus Zé? Solteiro, espera um pouco. Então assim, vamos aprender a ressignificar isso daí. Próxima. O que a ciência diz sobre qualquer pessoa reprogramar as suas crenças
e assim mudar qualquer aspecto de si. O que a ciência fala sobre isso? Vamos lá. Tem algo chamado plasticidade neural. Plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões. O que é capacidade de fazer o quê? Novas conexões sinápticas entre um neurônio e o outro. É uma nova. Ele tem aquela informação. Essa plasticidade neural é como se o teu cérebro te desse a oportunidade de moldar de novo aquela informação com algo que é uma experiência similar ou uma repetição, que é isso que nós vamos ensinar. Como ressignificar isso? É através de repetição ou forte impacto emocional. São essas duas coisas que mudam crença. Repetição, forte impacto emocional. Se for um forte impacto emocional repetido, melhor ainda. E nós vamos aprender porque tem pessoas que vivem com um padrão de relacionamento igual. Por quê? Relacionamento para dar cagada é uma delícia. É a melhor coisa para o cara se lascar, né? E toda vez que termina um relacionamento, é bom ou ruim? Quem já teve relacionamento que terminou uns 5, tudo igual? Igual eu, o boca aberta aqui. Agora imagina. Se repetição já faz isso, agora imagine uma repetição com trauma junto. Repetidas vezes. Que delícia. Daí o cara não sabe porque casou com o estereótipo igualzinho. Casou com a dor, não casou com a menina. Esse é o problema. Você casou com o trauma, você não casou com a menina. Você casou com o trauma, você não casou com o menino. Esse é o grande problema que nós temos que aprender. Tem gente que tem aliança com a miséria justamente por causa da crença. Vive na merda por causa da crença. Então vamos lá. Assim aprender coisas novas. As sinapses acontecem a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Então, a sinapse sempre, vocês entenderam? Experiência. É a experiência que vai gerar uma crença. Sempre. Experiência gera crença. Sempre põe na cabeça, Diego, o que ajuda com experiência? Com crença? Experiência. Todas as experiências que você teve com finanças, com vendas, com tudo na tua vida, essas experiências geraram uma informação. E essa informação depende do nível e da intensidade dela, virou uma crença. E essa crença gerou os seus resultados. Então, experiência gerou a crença e a crença gerou seus resultados. Experiência gera a crença, as crenças, seus resultados. Experiência que você tem com saúde te gerou uma crença e a crença que você tem da sua saúde mostra no seu corpo. Sua experiência que você teve com finanças mostra em resultado financeiro a crença que você tem no teu bolso. A experiência que você tem em relacionamento mostra no teu casamento, nos teus relacionamentos. Isso é fato. Então, tem que começar a mudar. Tem que começar a mudar, beleza? As novas sinapses são formadas por novas experiências e novos comportamentos. Então, o que eu tenho que fazer? O segredo. O que eu tenho que fazer? Novos, o quê? Fala com a boca, gente. E novos... Gente, isso aqui, por que eu quero trazer primeiro essa parte da ciência? Porque as pessoas, quando a gente fala de crença, ela acha que ela precisa fazer algo muito difícil para mudar. Mano, não é. Só que precisa ser feito. Você tem que ter novas experiências e novos comportamentos. Por quê? O comportamento que nós temos é um reflexo das nossas crenças. Então, nós temos que mudar o nosso comportamento sempre. Temos que mudar o nosso comportamento sempre. Nossos hábitos refletem nossas crenças. Nossas crenças sobre algo. Por que a gente tem um país majoritariamente cristão e é um país corrupto? Por quê? Porque foram nos dadas experiências cristãs com líderes religiosos roubando. Não foi? Quantos líderes religiosos a gente viu roubando? Foi 1, foi 2, foi 3? Eu era um cara, meu irmão, que para entrar dentro da igreja, misericórdia. Se não fosse a igreja que eu me converti, se ela não existisse, eu não teria pisado dentro da igreja. Porque eu jamais teria pisado numa igreja de terno e gravata. Jamais, a não ser que Deus tivesse feito uma experiência como Paulo. Me derrubasse num carro, mas eu jamais teria pisado. Por quê? Porque eu era um cara que era traficante, olha só.
Eu era o cara que era traficante e eu ficava no meio de uma biqueira, onde os filhos dos pastores vinham e falavam assim, ó, meu pai bate na minha mãe. Era filho de quem? Irmão, eu não era crente. Eu não era crente. Imagine que delícia você falar isso. Por isso que a Bíblia fala que o teu testemunho tem que ser para os de fora. Porque os de dentro muitas vezes nem vão te reconhecer, mas os de fora eles têm que olhar você como um cara honesto. Testemunho com os de fora. Por isso que é muito fácil, porque dentro da igreja existe a calçada santa. Sabe qual que é a calçada santa? O cara brigou dentro de casa. Ele chega na calçada, o que ele faz para a mulher? Ó, aqui, ó, mãozinha. Já para entrar, para o pastor ver que você está bem, né? O pastor viu de mão dada, nem vai falar nada. Ainda dá até sorriso. Aqui, ó, andando. Mas, e a experiência dos teus filhos? Que viram vocês quebrando pau antes de sair de casa para ir para a igreja. Você já parou para pensar, mano? Teu filho viu vocês quebrando pau no carro antes de chegar na igreja. O pau torou. Vocês se xingaram. Vocês estão vendo um cara que já fez isso. Já fez isso. Vocês não estão vendo uma demagogia de um cara que não fez isso. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Só que daí, olha que legal. Meus filhos no banco de trás, o pau torando, chega na igreja, nossa, mudou. Entra até voandinho assim, ó. Com a mão. Nossa, um anjo. Irmão, o problema não é você. O problema é a informação que os teus filhos tiveram. Olha que informação gostosa que eles falaram. Uma dissonância cognitiva que nós vamos aprender. É mentira. Daí você não entende por que o filho cresce, não quer pisar dentro da igreja. Jesus? Esse Jesus aí? É o do meu pai? Que fica quebrando pau dentro da minha casa com a minha mãe? Porque dentro da igreja ele está lá no louvor lá. Aqui, ó. Ô, glória. E dentro de casa? Irmão, o evangelho de verdade começa dentro da tua casa. É isso. Ser cristão dentro da igreja é fácil. Ser crente dentro da igreja é para amador. O cara que é crente dentro da igreja, para mim, não tem respeito. Não tem respeito, eu quero ver cara brabo. Por isso que o evangelho muitas vezes não vai para frente. Porque tem cara muito brabo dentro da igreja. E fora da igreja, uns gatinhos. Tudo é demônio. Eu brinco com os meninos, eu falei, mano, os demônios não me pegavam nem quando eu estava aliado com eles, mano. A chance deles me derrubar era lá atrás, quando eu estava na biqueira. Quando eu estava armado, quando a gente tava, eles não me cataram, agora, filho, ó, beijo, me liga. Agora é eles que correm. Tem que correr, é isso que eu estou falando. Só que são crenças, é baseado na crença que você tem. Então essas experiências nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Você que é líder, muitas vezes você está falando uma parada e experienciando outra para a tua equipe. Você está falando sobre trabalho duro dentro da tua empresa, mas você é o último a chegar. Isso são tudo experiências, crenças que você está colocando dentro dos teus próprios liderados. E daí você não entende por que eles não conseguem romper. Por que liderança é exemplo? É crença. É crença. Porque uma pessoa que tem uma crença forte, uma crença inabalável, ele não trabalha duro porque ele quer se mostrar, porque é dele. Por que eu acordo 5 horas da manhã? Porque 6 horas já me dá dor de cabeça. Quem tem problema de dormir, que nem eu não consigo acordar tarde. Eu não consigo, isso é minha vida inteira. Por exemplo, se eu for um cara que eu dormir meia-noite, 5 horas da manhã eu estou acordado. E dá treta por quê? Porque se eu dormir 3 horas da manhã, 5 horas eu também estou acordado. Meu dia vira uma carniça. Porque eu não consigo dormir até tarde. Me dá dor de cabeça de eu dormir até tarde. Mas isso é uma parada que eu adquiri. Mudando as minhas crenças, porque eu entendi, cara, eu precisava. A minha crença não era sobre acordar cedo, mas era uma crença sobre produtividade. Eu sou empresário, cara. Sou empresário. Eu não posso acordar 10 horas da manhã. Eu não posso. Na minha rotina, se você é um empresário que pode, glória a Deus. Mas eu não posso. Então, assim, 10 horas da manhã, cara, eu já fiz minha devocional, eu já treinei minha equipe, eu já li livro. 10 horas da manhã, a minha vida já aconteceu. Está entendendo? A partir das 10 horas da manhã, eu começo a produzir outras coisas. Imagina eu chegar às 10 horas da manhã, acordar às 10 horas da manhã. Mas isso foi crença. Não é porque eu sou o super homem da performance. É porque eu adquiri uma crença e entendi isso. Falei, não posso. Não posso, eu tenho que adquirir essa crença para que... Resultado, gente, olha o resultado que eu tenho, não é do nada. Não é do nada.
é uma soma de fatores nessas pequenas crenças. Essas pequenas, porque não é sobre ganhar 1 milhão, é sobre quem você precisa se tornar. Eu falo para os meus vendedores assim, ó, mano, atenda 10 clientes por dia. Atenda 10 clientes por dia. Durante um período muito grande. Sabe por quê? Porque não é sobre atender 10 clientes por dia. É sobre quem você tem que se tornar para atender 10 clientes por dia. Sabe por quê? Porque você vai querer desistir. Aí você vai ter que criar um padrão para não desistir. Porque você vai estar mal naquele dia. Daí você vai ter que criar um padrão mental para aprender a trabalhar mal. E tudo isso vai criando uma nova experiência, gerando uma crença que vai transformar em resultado. Então não é sobre atender 10 clientes por dia para ter alta performance. Não, é para criar uma nova mentalidade. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil todo dia, porque você vai ter que lutar contra quem? Contra você mesmo. Por quê? Todo mundo acorda bem aqui todo dia? Por incrível que pareça, hoje foi um dia que eu não acordei bem. Olha só. Eu não acordei bem hoje. Não estou nem aí. Não estou nem aí por quê? Porque eu não sou mais levado pelas emoções. Ai, eu acordei mal, então eu vou cancelar a mentoria. E vou chegar lá, gente, ou vou chegar aqui, dar uma bosta. Entregar, lê aí, faz aí. Não posso. Então eu tive que adquirir a minha crença. Para quê? Porque até as minhas emoções não conseguem vencer minhas crenças. As minhas emoções vêm e eu decido, baseado na minha crença, se ela vai me dominar ou se eu vou dominar ela. Tô mal, chega depressivo aqui. Acorda mal, chega depressivo no teu trabalho. Acorda mal, e daí você quer ficar rico? Você quer ter dinheiro? Você quer que as tuas empresas fluam? Não, é tuas crenças. As tuas crenças têm que ser inabaláveis. Fala assim, ó, crenças inabaláveis. Nós temos que construir dentro de você, a partir de agora, crenças inabaláveis, que nada abala, nada, nada. Gente, quantas vezes eu saí dentro de casa e brigar com a minha esposa? Sair brigado. E eu ter que ir para o trabalho, irmão. Dar um treinamento na frente de 500, 600 pessoas, 1000 pessoas. E tem que performar, meu irmão. Tem que fazer, sorriso no rosto, chegar e fazer acontecer. E ninguém nem sabia que eu tinha brigado. Sabe por quê? Por causa da minha crença. Eu não podia chegar lá e falar, meu Deus. Ou chegar, meu irmão, tem que mudar. Se você quer mudar, nós precisamos mudar a sua crença. Crença sobre masculinidade. Crença sobre feminilidade. Essas crenças precisam ter sobre o que é ser homem de verdade. Porque às vezes as tuas crenças sobre o que é ser homem é de um homem que o homem que era para ser o homem padrão para você, que é ser o pai, não foi. Tá ligado? Igual o meu. Eu não tive um pai para padrão. Cara, meu pai sempre foi honesto e trabalhador. Isso legal. Mas o valor que eu lembro do meu pai era só esse. Cara, meu pai, trabalhador. Um homem que sempre trabalhou. Mas eu não tive um pai para me ensinar a criar um filho. Você está entendendo? Eu não tive um pai para me ensinar a ser empresário. Eu não tive um pai para me ensinar a ser um marido. Eu não tive. Mas isso é tudo crença que eu fui adquirindo. Só que ele não me ensinou na prática. Só que ele me ensinou olhando as experiências. Por quê? Eu vi ele batendo na minha mãe. Eu vi ele separando da minha mãe. Eu vi ele traindo. Eu vi, está entendendo? E eu era criança. Criança. E lembra da surra da cinta? Lembra do pinguim? Gente, tudo isso vai virando padrão. Tudo isso vai virando padrão. Aí depois da separação da minha mãe e do meu pai, minha mãe separou, aí eu vi minha mãe entrando em depressão, gastando dinheiro. Aí outras informações, porque eu era piazinho. Eu aprendi uma coisa sobre relacionamento com meu pai e com a minha mãe. Beleza. De repente eu fui morar com a minha mãe na favela. Aí eu vi uma experiência, primeiras vezes que eu tive experiência com dinheiro, que era o quê? Minha mãe recebeu a separação do meu pai, pegou o dinheiro da separação do meu pai do apartamento. Só que minha mãe não trabalhava. Meu pai que sustentava toda a casa. E minha mãe no outro dia saiu com uma mão na frente e outra atrás. Sabia lidar com dinheiro? Não. Daí meu pai vendeu um apartamento e deu uma parte para ela. Sabe o que ela fez? Com depressão, ansiedade lá em cima por causa da separação, gastou todo o dinheiro em 2 meses. E nós continuamos na favela. Só que, olha só, eu estou falando de alguém do outro lado da visão. Porque eu lembro as experiências, a informação que chegava para mim.
Porque eu lembro assim, ó, na época, meus amigos, eles queriam comprar, era uma folia de ter motinha lá na vila. Então era Garelli, era Jog, não era época de bis, era bem mais para trás, lá época dos Incas. A galera aí nova não sabe o que é Jog, Garelli. Vocês não sabem o que é. Quem sabe o que é uma Garelli aqui? Ó, metade da sala. O resto, mano, uma mobilete. Quem sabe o que é uma mobilete? Ô, mano, vocês, cara, Nutella, vocês são geração Nutella. Então assim, essa era a época. Só que imagine, eu era da quebrada, daí de repente minha mãe pegou o dinheiro. O que eu pensei? Tamo rico, né? Porque eu não entendo de dinheiro. Piazinho. Falei, cara, se eu não tô rico, eu não sei, mas que eu vou andar de Garelli, brabo na quebrada, eu vou. Mano, minha mãe gastou todo o dinheiro em 2 meses e não tinha dinheiro para mim comprar a Garelli. Você já imaginou, mano, isso é muito frustrante, porque você já imaginou a informação, e não é, cara, minha mãe não tinha entendimento. Não tinha entendimento. Minha mãe é uma benção, irmão. Eu dei um apartamento para minha mãe, agora ela está morando lá no condomínio do Tchelinho. Cara, uma benção. Por quê? Porque ela não tinha entendimento. Mas o que eu estou falando é informação, porque ela não tinha entendimento e nem eu. E eu menos ainda, porque eu não tinha filtro. Eu era uma criança. Então a criança, ela só absorve. Vocês vão aprender sobre isso aqui. As idades de cada um. Beleza. Então qual que era a informação que eu tinha? De relacionamento, uma informação muito gostosa, né? Bater em mulher, separação, traição, é essa. Ó a sinapse neural, como que é o barulhinho? Ó, o barulhinho de relacionamento, bate em mulher, separação, abandona os filhos, é isso. Legal, daí o que aconteceu? Saí. Do nada, eu tinha uma condição boa, viajava, daí do nada, na favela. Minha primeira semana na favela, sabe o que aconteceu? Peguei uma enchente. Pobre é uma desgraça, né? Nunca tem nada. Daí dá uma enchente, o que ele fala? Perdi tudo. Qual tudo? Você disse que não tinha nada. Você perdeu o quê? Mas, irmão, já imaginou, mano? Olha só o tanto de... Qual que é o barulhinho? Olha o tanto. Vai chegando. Daí, do nada, opa, então perdi. Daí, de repente, minha primeira informação com dinheiro. Mano, gastar. E fritar. Tudo isso eu aprendi. O que aconteceu quando foi a minha vez? Porque eu cresci. O que aconteceu quando foi a minha vez? Eu tive uma filha com 17 anos. Sabe o que eu fiz com a minha filha? Abandonei. É embaçado, né? E eu não sabia por quê. Porque dentro de mim, gente, a crença é tão forte, porque eu não abandonei minha filha porque eu queria abandonar. Era tão zica que eu falei, mano, eu não quero abandonar minha filha. Tipo, mano, eu queria ir, e eu não conseguia ir. Eu não conseguia ver minha filha. Por quê? Porque meu pai daí começou a me ver uma vez por semana. De repente, eu fui ficando mais velho, ele me via uma vez por mês. Daí eu fiz 18 anos, ele me via, uma vez daí. Tipo, uma vez daí. Quando via, você está entendendo? O que aconteceu com a minha filha? Foi isso. Daí eu já não via mais. Daí já, então tá bom. Mano, padrão sendo repetido por causa da crença. Pegava dinheiro, sabe o que eu fazia? Fritava e não sabia por que tinha. Tudo é padrão, tudo é crença, baseado nas experiências. Até que um dia um abençoado, graças a Deus, me deu uma informação como essa. E foi abrindo que eu vejo, a galera estava com sono, eu já vejo uns caras assim, ó. Quando você vai falando, porque ele vai se identificando com todos os padrão. Vai vendo, cara, é verdade. E eu falei, mano, isso é muito real, então eu tenho que mudar, porque é verdade. É verdade isso. Então as coisas foram acontecendo. Vamos lá. Ó, isso é uma sinapse. Tá vendo, ó? Neurônio transmissor, lado direito. Como que é o neurônio transmissor? E o neurônio receptor. E no meio é o quê? Uma sinapse. Isso é o que acontece. Aqui, ó, no meio, é toda a informação, ó. A treta, o idiota, o dinheiro, rico não entra no céu, eu tenho que receber e gastar. É isso aqui, ó. E ele criou um caminho dentro do teu cérebro. A partir desse momento, é como se fosse assim, ó. Você fosse uma folha em branco. E nessa folha em branco tá assim, dinheiro, tudo. Ó, dinheiro é assim. Quando entra tem que gastar, não precisa ter muito. Ser funcionário público é bom. Isso aqui, assim, se eu gasto muito, se eu for empresário eu quebro. É isso, tá aqui.
Beleza? Então, fechou. Essa informação fechada, tá aqui. Relacionamento, outra folha em branco. Ó, relacionamento. Cara, meu pai bater em mulher, não dá nada. Separar, brigou, separa. Atrair também não é tão ruim. Por quê? Porque é o trauma, é o nível, é a experiência que ficou, a informação. Tá aqui, ó. Daí chega a tua vez. Daí você só faz o quê? Repete o padrão. Repete o padrão. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Daí, só que quando você é mais velho, você faz não querendo fazer. Você não casa falando, vou separar. Não, vou trair mesmo. Vou trair porque meu pai traía e eu acreditei que a traição é boa. É assim que acontece? Não. Começa assim, ó. Sutil. Só que é um caminho neural que é uma rede de informação. Quando você casou, teu cérebro joga para lá a informação. Opa, casou. Agora aqui, ó, tá feito o caminho, irmão. Tá feito. Só aí, ó. Você não precisa fazer mais nada. Vai, tá feito o padrão, porque o nosso cérebro é feito para economizar energia. Criar um caminho neural gasta energia. Nosso cérebro é feito para economizar. Então, se ele tem informação, ele só te joga. Quem veio de carro aqui? Vamos lá. Quem já fez autoescola? Quem tinha um problema igual eu na autoescola? De sentar no carro, daí o cara fala assim, ó, liga, mexe no retrovisor, coloca cinto, tudo, e você, mano, como que faz tudo isso? E daí ele fala assim, não, mas isso é de uma vez. Porque o cara fala, ó, você tem que ligar, trocar de marcha, olhar para frente, olhar no retrovisor, virar, apertar o pisca, você fala, entendi, mas é tudo de uma vez. Fala, não dá. Daí você não ficava assim, ó, segurando, troca de marcha, já olha no retrovisor assim, ó, não é assim quando você começa? Sinaleiro, você fica pensando, nossa, olha o sinaleiro lá na frente, vou ter que pensar. Daí você fala, freio é aqui, embreagem, solta um pouquinho, acelera devagarzinho, não é assim? Acelera devagarzinho aqui, vai soltando devagarzinho. Todo mundo passou por isso, certo? Quem de vocês que veio aqui e pensou, tem que soltar devagar a embreagem e dirigir, tirando a pessoal da filmagem, que tiraram a carteira agora? Eles ainda estão pensando, sinaleiro, vermelho, é assim, mas quem de vocês pensou? A gente não pensa mais, só um, você pensou assim? Tem que soltar? Tirou a carteira agora ou só é banco? Faz tempo? Ô louco, e tá pensando? Alguém veio de carona com ele? Misericórdia. Ah, entendi, foi no começo. Falei, ô louco, tá na hora de renovar, 10 anos depois, o cara, solta um pouquinho. Só uma aceleradinha aqui. Ô, seu Arno, você não vai me falar, seu Arno, que com 120 anos você tá ainda, solta devagarzinho. Olha lá, ó, seu Arno com carro automático. Ih, não tem embreagem, não sei dirigir. Olha lá. Velhinho começou a ficar rico, tá metido, né? Esse velhinho maloqueiro tá metido agora. Uhum. Pega a dica, carro automático não usa a perna esquerda. Deixa aqui, ó. Aí fica a dica, vocês que não tem carro automático, dia que vocês tiverem, deixa só do ladinho que é mais fácil. Não, faz igual nós, dirige só com uma e freia com a mesma. Aí já acabou, né? Ué, como? Como que dirige com a mesa, acelera e freia? Então, daí você vai criar essa nova experiência. É assim mesmo. Não, e como que eu mexo aqui? Não mexe aqui. Só deixa. Você não precisa fazer nada. Carro automático. E olha só como é crença. A minha esposa dirigia só carro manual. Daí eu falei, amor, vou te dar um carro automático. Tá louco? Eu jamais. Odeio. Nunca tinha dirigido um carro automático. Odeio carro automático, nem sei dirigir. Quem dirige carro automático sabe. Irmão, é o mais fácil. Você só acelera e vira aqui, ó, e vai. É isso, não tem o que fazer carro automático. Carro automático é carrinho de bate-bate. Acelera e vira, só isso. Tem mais nada. Ela levou ao pé da letra carrinho de bate-bate. Então assim, mano, é isso, só que era uma crença. Daí o que aconteceu? Comprei o carro automático. Ela foi dirigir o carro do irmão dela, que é manual. O que aconteceu? Não conseguia dirigir. Porque não sabia mais. Você está entendendo? Então assim, ó, sinapse, essa é a crença. Porque a experiência dela mudou a crença. A experiência muda a crença. Então, entra na tua cabeça hoje. Todas as experiências que você teve lá atrás, porque eu trouxe todas essas histórias, para você ir lembrando das suas experiências. Como que foi a tua infância? Como foi o teu relacionamento com os teus pais?
Lá quando era pequenininho, como foi o relacionamento? Porque tem gente que tem problema com pornografia. E luta. E tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Luta contra isso, luta. É uma luta louca. Só que você está tentando lutar contra isso sem saber que é isso. Às vezes é uma informação que está no teu passado. Tem pessoas que foram até abusadas. É louco? Tem pessoas que foram abusadas. Imagina o nível do trauma que está lá. Só que o trauma está gerando outras coisas. Está saindo por outros lugares. Você está entendendo? É muito difícil. Então você tem que mudar a crença. Ressignificar a crença. São várias coisas que nós temos que mudar. Hoje nós vamos aprender isso aqui. Plasticidade neural. Lembra que nós falamos? O que ela garante? Que você está livre para mudar o que você precisa. Olha só. A base de tudo é a comunicação entre os neurônios. O que é a base de tudo? Comunicação entre os neurônios. Qual que é esse aqui? O outro, e qual que é o barulho? Então a base de tudo é a comunicação entre os seus neurônios. Eu quero criar uma nova crença, eu preciso gerar uma nova experiência. Então beleza. Se os estímulos da ativação de um neurônio forem intensa, e o que está escrito? O que está escrito? Com a boca. O que está escrito? Intensa e duradoura. Se a experiência da ativação do seu neurônio for intensa e duradoura, isso resulta em alteração nas sinapses. Então eu tenho uma crença sobre aquilo, e eu quero mudar, foi uma das perguntas, agora nós vamos começar. E eu quero mudar aquilo, eu tenho que gerar uma experiência intensa e duradoura. Isso resulta em alteração nas sinapses e na estrutura da função dos neurônios, que refletirá em novos conhecimentos, atitudes, mentalidades e comportamento. Vamos lá. Estou indo para a academia. Vou pegar aqui, vou para a academia. Como que funciona sobre a métrica para mudar uma crença? Vamos lá. Deixa eu ver se é a próxima aqui. Ó, teorema do estímulo. Qualquer pessoa pode mudar qualquer aspecto da sua vida. Só precisa dar o estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Olha só, estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Estímulo certo, intensidade. Vamos repetir junto? 1, 2, 3 e... Estímulo. Vou para a academia. Eu quero mudar o meu corpo. Certo? Então eu quero mudar meu bíceps. Existe cadê os maromba? Qual que é o exercício para mudar o bíceps? Ixi. Lá ele. Alter, fala. Sem rosca. Mas vamos lá. Rosca direta é o nome. Certo? Isso é o estímulo. Então tá bom. É fazer isso aqui, ó. Certo? Então isso é um estímulo. Então eu vou pegar uma garrafa. Vai crescer meu músculo? Mas eu não estou estimulando? Mas qual que é a segunda coisa? Isso aqui não é a intensidade certa. Então eu tenho que pegar o peso certo. Beleza? Então eu peguei e fiz 10. Fiquei bombadão? Por quê? É a mesma coisa que a crença. É o estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo certo. Quando que eu vou saber qual é o tempo? Baseado no tamanho da sua crença. Eu quero mudar minha saúde. O cara que está com uma saúde toda arrebentada, vai ser o mesmo tempo, estímulo e intensidade de um cara que não está? Não vai. O cara que tem uma vida financeira totalmente destruída, devendo para todo mundo, é o mesmo estímulo, intensidade e tempo de um cara que não tem? Não é. Então é isso que eu estou falando. Gente, você tem que ver qual que é a tua parada. Como que eu quero mudar? Estímulo certo, intensidade certa, tempo certo.
Vou para academia, vou crescer num dia, por mais que eu pegue 300 quilos aqui para fazer, não adianta. Por quê? Esses três têm que estar unidos. Eu quero mudar o relacionamento. Meu relacionamento está uma carniça. Eu quero mudar o meu relacionamento. O que eu tenho que fazer? Gente, o estímulo certo para o teu relacionamento. Na intensidade certa e pelo tempo necessário. Até você mudar. Que eu dei o exemplo do meu casamento, que os meus líderes foram lá me aconselhar. No outro dia eu já estava então o casamento Alice no País das Maravilhas. Foi isso? Não. Não, foi uma construção. Mas eu já mudei minha crença. Porque eu tirei da minha cabeça, separar não é uma opção. A palavra separação não está mais no vocabulário da minha família. Tirou a crença. Então separar não é uma opção. E se a gente se matar? Então nós vamos se matar. Então vamos morrer junto. Vai ser o Jack e a Rose. Quer dizer, eles não morreram junto, né? Quem que morreu junto? Aquele que tomou um veneno e se lascou e depois a mulher acordou? Também é outro burro, né? Qual que é aquela história? Romeu e Julieta. O cara comeu o veneno e a mulher não morreu, né? Então assim, então fica vivo junto. Não precisa se matar, mas é estímulo certo, intensidade certa. Foi uma construção, só que eu tirei a crença. Sabe qual que era a minha crença? Brigava, vamos separar. Ah, vamos separar. Eu tirei, mano, separação não é uma... Eu coloquei a crença, nunca mais. Essa palavra separação entra dentro da nossa casa. Não existe separação. Nós não casamos, então não existe. Essa palavra nem toca. Dentro da nossa casa não existe separação. Não existe, acabou. Aí nós começamos a estimular. Intensidade, tempo necessário. Estamos com o casamento no Alice no País das Maravilhas? Isso nunca vai existir. Só que eu falo para você, hoje eu vivo os melhores dias. Graças a Deus, 4 filhos, é bastante coisa, né? A gente trabalha bastante para ter 4 filhos. Tem bastante por quê? E é isso, e outra, 4 filhos, e não é com casamento destruído não, filho. É porque a gente não quer ter mais agora. Porque senão a gente teria mais. Porque a gente não tem problema. Nossa família eu amo a minha família, eu amo estar lá com eles. Por quê? Porque lá atrás eu mudei minha crença. Eu mudei minha crença. E aí a gente vai se estimulando, com a intensidade necessária. Isso foi acontecendo, foi gerando o quê? Um casamento diferente. Mas o casamento diferente para quem? Não é só para mim, é para os meus filhos. Porque a informação que os meus filhos estão vendo agora é outra. Então eu estou incutindo outras coisas dentro dele. Olha só, lembra que eu falei de brigar na frente dos filhos? Quem atire a primeira pedra, quem nunca brigou na frente de um filho? Quem nunca quebrou o pau mesmo na frente de um filho? Cara, se você nunca fez, glória a Deus pela sua vida. Mas eu já fiz várias vezes. Mas lá em casa nós temos uma regra. Brigou na frente das crianças? Brigou. Chama as crianças aqui, pede perdão na frente das crianças. Não só entre vocês dois, pede perdão para as crianças também. Por quê? Porque é muito bonito. Briga na frente das crianças, deixa informação. Daí você vai para a tua cama e reconcilia. Teus filhos viram? Daí no outro dia você está de manhã cedo, aquele beijinho. Ai, amorzinho, que lindo esse cafezinho que você me fez. Nossa, que delícia. E teu filho, ué, entendi nada agora. O que aconteceu? O que tem naquela cama? Colchão novo, né, pai? Então assim, mano, não pode. Por quê? Porque eu entendi sobre crença, mano. Eu entendi sobre a crença. Por quê? No outro dia, beleza, a família restaurou. A informação ficou. Por quê? Porque o significado que o teu filho dá, você não tem controle. Eu discuti com a Maia esses dias. Nós discutimos e na frente dos meus filhos. Primeira coisa que eu cheguei em casa, falei, filho, chega aqui. Amor, vem aqui e chama todas as crianças. Até minha sogra estava lá. Falei, filha, senta aqui. Primeiro, o pai quer te pedir perdão, porque eu não tenho o direito de tratar tua mãe desse jeito. Porque eu fui grosso com ela. Aí eu falei, eu não tenho direito de tratar tua mãe desse jeito. A tua mãe é a minha esposa e eu devo respeito, só que eu desrespeitei sua mãe. Você me perdoa? Porque isso não é certo fazer. Perdoo. E outra, e eu não tenho direito de deixar você ver também. Você me perdoa por causa disso? Perdoa. Ela entendeu? Mano, minha filha tem 5 anos. Mas eu sei o tamanho da cura que tem sido feito nela. Por quê? Eu estou ensinando arrependimento. Estou ensinando essas outras coisas. Por quê? Porque ela sabe que é isso. Aí pedi perdão para minha esposa. E já era. E acabou. Vai ser a última briga? Não. Não. Isso não vai acontecer. Só que nós estamos estímulos certos. Intensidade certa,
pelo tempo necessário. E aí nós vamos construindo a vida. Construindo. Por quê? Porque a crença que foi gerada sobre um casamento, para mim, foi gerada em cima de um trauma. Então não é uma crencinha. Você está entendendo? Não é uma crencinha, é uma crençona. Então aquilo para fazer eu separar um casamento é assim, ó. Imagine, uma semana depois eu já estava separando. Já parou para pensar? Eu fiquei 6 anos. 6 anos. Eu agradeço os meus líderes estarem ali, porque a minha líder, a esposa do Tchelinho, foi tão zica o que tinha acontecido na minha vida, que a minha líder, os dois chegaram um dia comigo, sentaram e falaram: Diego, nós precisamos orar para você casar. Foi ou não foi? Ela estava falando: nós precisamos orar por você para você casar. Porque você está muito fechado. Porque eu não dava moral, mano. Não dava, era muita, tipo assim, eu falava: mano, quer saber? Afinal das contas, eu vou morrer solteiro, eu acho, porque essas minas, mas o problema não era as minas, era eu. Porque era assim, era as paradas minhas, interna. Aí, as coisas foram acontecendo. Só que 6 anos esperando, mano. 6 anos de santidade esperando. Daí casa e uma semana depois separa? Ué, como? Como assim que vai separar? Mano, por quê? Porque o trauma, a informação sobre o casamento, o trauma era desse tamanho. Então, olha o tempo que demora para isso mudar. Olha o tempo, todos os dias está sendo ressignificado. Todo dia. Finanças. Gente, eu ganhei meu primeiro dinheiro, fali. Eu abri minha primeira empresa, quebrei. Por quê? Porque o padrão de dinheiro era: pega dinheiro, fuma. Pega dinheiro, rasga. Pega dinheiro, balada. Pega dinheiro, gasta tudo. Daí se converta, pega dinheiro, come tudo. Desgraça. Comi 100 mil reais, eu acho. Então assim, por quê? Só mudou o que eu gastava. Antes era com droga, depois foi com festa, depois com comida, com roupa, e nunca tinha nada. Daí entrei na Demicon. Sabe o que eu comecei a fazer? Prosperar. Daí comecei a ganhar dinheiro. O que aconteceu? Quebrei de novo. Ganhava 10 mil, gastava 13, 14. Daí comecei a ganhar 20, gastava 25, 30. Ô louco! Irmão, onde que para isso? Você não está entendendo o que é a crença? Não é que você ganha pouco, é que você é muito louco mesmo. É que você rasga galo. Para de rasgar galo, vai chegar o dia, maluco. Se você mudar a tua crença, vai chegar o dia de você rasgar galo. E não vai fazer nem falta, mas mude sua crença. Mude sua crença. Então nós vamos mudar através dos estímulos certos. Ó, olha isso aqui, ó. Isso aqui é um neurônio sendo formado, ó, uma sinapse, tá vendo? Ó? Estimulando, estimulando, você vai estimulando até ele grudar. Ó, estimulando, você está criando um caminho. Ó, tá vendo as conexões aqui, ó? Ó as conexões. Aqui já criou, ó. Isso está criando, ó. É isso que está acontecendo com você. Isso aqui é uma realidade dentro do nosso cérebro. Estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário.